Nosso tema de hoje é aulas online para os adolescentes. E eu vou falar mais especificamente a partir dos 11, 12 anos de idade. Eu queria começar fazendo uma analogia com o aprender a dirigir. Você pai, você mãe, se lembra quando você foi aprender a dirigir? Imagina você tentando dirigir um carro e alguém te dando uma instrução assim: pega o carro, liga o carro e sai dirigindo. Não seria muito pouca informação para você efetivamente dirigir o carro? Estudar é algo semelhante. Nós precisamos saber como estudar, aprender como fazer. Nós precisamos dar orientações para os nossos filhos de como pescar, né? Nós temos que ensiná-los a pescar. Então, agora nesse tempo de aula online, a coisa fica ainda mais complicada porque é uma novidade estudar em casa, né? Toda a ambientação da escola não estará presente. Porque vocês imaginam, quando você vai para a escola, parece que o seu cérebro já se prepara para essa experiência escolar, né? Você já sabe dentro da sua rotina que você vai passar aquelas determinadas horas dentro da sala de aula. Toda a ambientação, você pegar o caminho da escola, entrar pela porta da escola, ver os seus colegas, ver a sua professora presencialmente, tudo isso não vai estar presente. Então fica até um pouco mais complicado para o cérebro engatar na concentração da aula, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ajudar os nossos filhos a ter uma organização, uma estação de estudo, né, para ajudar o cérebro dele a se condicionar a esse novo momento. Então tenha um ambiente da casa onde as aulas vão ser sempre ali no mesmo lugar, dispondo já de todo o material que ele vai precisar, né? Imprimam de preferência ou façam à mão já o horário da semana com as aulas, as matérias do dia, para que o seu filho já se organize para pegar os livros que são necessários, certo? Como que é ensinar a se organizar? A gente precisa ser bem didático. A gente subentende que eles sabem como se organizar, mas eles não sabem. Nós precisamos ditar para eles todo o beabá, né? Então é aquilo, 20 minutos antes, já vai pegando os livros das aulas de hoje, já vão perguntar, ajudando eles a se organizar, fazendo perguntas. Quais as aulas que você vai ter hoje? Né? Vamos já separar os livros, vamos deixar aqui do lado. Você vai precisar de quê? De estojo, de dicionário, de outros materiais, régua, flauta, né? Enfim, o comportamento de planejamento, de organização, um comportamento direcionado a metas é algo que é uma função do cérebro que está em desenvolvimento ainda nos adolescentes, né? Nós precisamos ajudá-los a treinar, porque essa é uma função treinável. E já é sabido que as pessoas que têm essa capacidade de se planejar, de se organizar, de ter um comportamento direcionado à meta, são pessoas que vão ser mais bem-sucedidas em qualquer coisa que elas forem fazer futuramente, né? Para isso, os adolescentes também precisam ter um controle um autocontrole dos impulsos, dos desejos, dos condicionamentos anteriores. Então a gente chama isso de controle inibitório. É importante que a gente coloque as regras, mesmo que eles não gostem, né? Quais são as regras? Na escola, por exemplo, não pode usar celular. O ideal é que eles também não usem celular, que não seja permitido o WhatsApp durante a aula online. Se a aula estiver sendo feita no celular, lógico que vai usar o celular. Agora, se não, se for feito num notebook, o ideal é que o celular fique de fora, né? Para isso é preciso ter uma boa conversa com o adolescente, falar que essa é a regra, que ele pode não concordar, mas que ele vai perceber e vai sentir que ele vai ter maior rendimento desta forma, né? Existem alguns perfis cognitivos de pessoas que aprendem melhor ouvindo música, que aprendem melhor com televisão, com vários estímulos, mas a grande maioria das pessoas não é assim, né? Então o ideal é a gente proibir música, proibir televisão, exatamente proibir, né? Mas realmente colocar um posicionamento firme.
pelo menos enquanto eles estiverem se condicionando para essa nova modalidade de aula. Então, para que os adolescentes tenham autonomia, eles sejam, né, condutores do próprio comportamento nessas aulas online, é muito importante que a gente ajude eles a fazer uma agenda, né? Muitos adolescentes não sabem fazer agenda, que é anotar o que deve ser feito naquele dia, ou anotar para quando deve ser feito, né? Fazer um semanário, que é colocar todos os dias da semana, o que vai ter de atividade em cada dia, né? Tudo isso tem que ser feito por escrito ou no computador e impresso, ficar num mural à vista, mas principalmente a agenda com datas, né? Então, se hoje a professora me passou uma tarefa, para quando que é essa tarefa e em que dia da semana que eu vou colocar que eu devo realizá-la, né? Então isso é muito importante que a mãe faça junto, que dê um exemplo. Outra coisa que é muito importante, quando acabar a aula, vocês podem pedir feedback, né? Incentivar sobre o que a aula foi hoje, né? O que a professora quis dizer, tenta me contar alguma coisa da sua aula, para que haja um exercício de recontagem da aula, porque isso também facilita o entendimento. Quando você faça perguntas para se interessar pelo tema da aula, tá? Que isso vai ajudá-los a se conectar com esse tema. A gente também pode orientar a ler bem os enunciados, né? Olha, o que é para fazer? Qual o objetivo desse exercício? O que é para fazer? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e dessas dicas. Gostaria de pedir para que vocês me contassem se tentaram fazer em casa e como que foi aplicar e o desempenho dos seus filhos depois das orientações de vocês. Me conta um pouquinho como foi a experiência, tá bom? Obrigada.